Boa noite, pessoal do primeiro ano. Continuando então o vídeo, agora o segundo bloco, que nós vamos falar da expansão marítima portuguesa. Antes de falar da expansão marítima portuguesa, eu vou destacar alguns fatores que eu selecionei. Por que vai ser em Portugal primeiro? O pioneirismo português. Tem até um fator que eu esqueci de colocar aqui, que eu falei a aula inteira sobre ele, eu esqueci de colocar aqui, mas vamos lá. Então, o primeiro fator que eu esqueci de colocar aqui seria a unificação precoce do território. Então, vocês anotem aqui, unificação precoce do território. Foi o primeiro fator que eu esqueci de colocar. Depois eu tinha feito o quadro, ia ficar ruim se eu colocasse. Tá? Então, que foi o primeiro a se unificar, que a gente viu na aula passada, 1383, não tinha nenhum unificado. Segundo, localização geográfica favorável. Óbvio, estava próximo do mar. Beleza. Terceiro, técnicas de navegação avançadas. Lembra que o João I, com a Revolução de Avis, investiu na navegação, a questão da escola de Sagres vai surgir nesse contexto. E por último, que seria o quarto aqui, a ausência de grandes conflitos externos. Conflito interno tinha, que é contra os mouros. Agora, por que eu coloquei esse fator aqui? Porque se você for parar para pensar, a Inglaterra e França também estão próximas do mar. Por que elas não unificam? Primeiro, porque elas vão estar em um conflito externo muito grande, chamado Guerra dos 100 Anos. Tá? Então, Inglaterra e França vão vir depois. Beleza? Ótimo. Então, vamos tentar entender esse projeto de mapa que eu fiz aqui. Tá? Então, qual que vai ser a estratégia de Portugal para chegar às Índias, que está aqui? Esse projeto vai se chamar Périplo Africano. Périplo significa contorno, contornar a África. Então, aqui está Portugal e Espanha, Península Ibérica, Europa, aqui está a África e aqui a Ásia, beleza? Então, em 1415, essa data é importante, é um marco da expansão marítima portuguesa, eles vão chegar em Ceuta, ok? Então, esse ponto é muito importante. Aí depois eles vão chegando vão chegando em várias outras serras e tal. Mas o segundo aqui que eu considerei relevante é o Cabo Bojador, em 1432. Por que vai ser tão importante o Cabo Bojador? Porque até então a Igreja Católica afirmava que era impossível passar pelo Cabo Bojador, porque havia no imaginário a ideia de que havia monstros marinhos, que não se poderia passar além do Bojador. Os portugueses vão conseguir. Então eles vão fazendo isso aqui, contornando. Tá? E ao longo desse contorno que quebra esses mitos da igreja, eles vão construindo feitorias, que são entrepostos comerciais para poder ir extraindo e guardando aquilo que foi encontrado, até chegar aqui, que seria bem no limite entre a África e a Ásia. Então isso foi chamado de Cabo da Boa Esperança de chegar aonde? Às Índias. 10 anos depois, Vasco da Gama, nesse mesmo percurso, chegou às Índias em 1498. Então, assim encerra-se o percurso da expansão marítima portuguesa. Tá. Lembra do computador ali? Lembra do computador, da aula? Então, agora nós vamos entender a Espanha. Tá? Nesse contexto, não vai dar para eu escrever aqui, eu não vou voltar para o computador, eu vou explicar rapidamente. Mas vocês podem acompanhar lá. Então a Espanha vai se formar em 1492. Em 1492 os portugueses ainda não tinham chegado nas Índias. Os portugueses estavam, já tinham passado aqui pela Boa Esperança, estavam pensando aqui no caminho das Índias. O que acontece em 1492? Primeiro ponto. Os espanhóis, está no computador. Os espanhóis, eles vencem o último reino mouro da região, que é o reino de Granada. Tá lá. Depois que eles vencem os mouros, eles realizam um casamento de nobres. Lembra que Portugal foi a burguesia? Espanha vai ser nobreza. Então, Aragão e Castela, Fernando e Isabel se casam e consolidam o reino. E aí Cristóvão Colombo, que era de Roma, era um genovês, entra na jogada. Ele solicita esses reis, mas ele já tinha pedido para os portugueses. Só que os portugueses rejeitaram Colombo, nós vamos entender por que os portugueses rejeitaram Colombo. Colombo chega para os espanhóis e fala, eu tenho uma proposta para a gente chegar nas Índias, onde os portugueses é que vão chegar. A minha proposta é a seguinte, a gente vai navegando, então a Espanha está aqui, vai navegando em linha reta a oeste, linha reta, então em linha reta que vai encostar na porta aqui. Então navegando em linha reta para chegar nas Índias. Os portugueses que tinham
noção maior, falou, meu filho, você está usando alguma coisa que eu não sei o que é, nós não vamos querer isso não. Os espanhóis que não sabiam de nada, aceitaram, Fernando e Isabel, vamos embora. E aí Colombo foi andando, até que ele vai bater com o quê? Com a América. Então Colombo, ele não descobre a América, ele chega na América pensando que ele estava nas Índias. Então o que ele vai narrar na América? Ele vai narrar tudo o que ele já tinha ouvido falar das Índias, por Marco Polo, que também era italiano. Então ele leu esse imaginário do descobrimento. Eu peço que vocês leiam sobre esse imaginário dos monstros. Então ele vai ver sereia. Colombo vai ver tudo que Marco Polo viu, Colombo vai ver na América. Tá? Em 1503, ou seja, 11 anos depois, Américo Vespuccio vai lá também, junto de Colombo e tal, na América, e fala, opa, isso aqui não é as Índias. Isso aqui não é as Índias, isso aqui é um novo mundo. Tanto que a América ela vai ser chamada de novo mundo. Quem vai conseguir entender isso vai ser Américo Vespuccio 11 anos depois que Colombo chegou lá. Beleza, galera? Então, por enquanto, a gente vai encerrar. Qual vai ser a consequência geral da expansão marítima? Portugal e Espanha vão ser as grandes potências que vão dividir o mundo no Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, eles vão dividir. Claro que a Espanha vai ficar com a melhor parte, uma vez que a Espanha vai ficar onde vai ter muita riqueza mineral, vocês vão ver isso mais pra frente. E Portugal vai ficar com a pior parte, que é o Brasil. Né? Enfim. O descobrimento do Brasil, entre aspas, o descobrimento em 1500, nós vamos ver depois, mais para frente, tá? E queria encerrar a aula dizendo que o mundo se tornou mais globalizado, isso é uma consequência. Até então, os continentes não eram bem demarcados, agora vai ter uma demarcação maior do mundo, então isso é uma consequência, além dos países ibéricos. E a França, Inglaterra, Holanda, outros países que vão estar surgindo nesse momento, vão aceitar o Tratado de Tordesilhas? Não vão aceitar. Mais à frente nós vamos entender como que esses países vão conseguir ultrapassar Portugal e Espanha, que eram as grandes potências. Mas esses são cenas para o próximo capítulo. Um grande abraço para vocês, valeu galera!